Pessoal, vamos lá. Jesus envia seus apóstolos. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, Deus lhes poder para expulsar os espíritos imundos, curar todas as doenças malignas. Gente, eu estou falando aqui, isso é estudo bíblico, gente. É por isso que eu abro. O pastor era para abrir a Bíblia na igreja, mas tu vai em várias igrejas, tu não vê o pastor que abre a Bíblia? Dá a Deus, gente. Se a Bíblia só está lá aberta para enfeite, dá a Deus. Ele não fala lendo a Bíblia, não manda você abrir a Bíblia, dá a Deus, gente. Entendeu? Porque é pastor que está falando coisas que você não pode verificar se é verdade, se é da palavra de Deus. O pastor não é a verdade, gente. Verdade é a palavra de Deus. Por isso que ele tem que mostrar o que ele está falando, está na Bíblia. Entendeu? Só assim a pessoa pode aprender. Então, a pessoa tem que procurar isso. Aqui diz, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e seu irmão. Tá vendo? Esses foram os 12 apóstolos que Deus chamou para expulsar os espíritos do mundo. São os 12, gente. Jesus chamou esses apóstolos depois que eles passaram o período de treinamento. Saber, vendo Jesus, portar diante dos discípulos, Jesus discutindo com ele, como eles queriam que eles seguissem, ser como ele. Aí depois desse treinamento, Jesus deu a arma maior para eles, foi a arma de tirar demônios e de curar as pessoas, fazer milagres. Duas armas poderosas, que naquele tempo não tinha em Israel. Então, os falsos judeus que estavam lá, que até hoje tomam conta de Israel, os sefardos, os fariseus que mandaram matar Jesus, os sefarditas, os seduceus também, entendeu? Eles planejavam sempre tomar conta do império do mal, que era de Lúcifer. Eles são um protetor, é a firewall, eles são a parede de fogo do demônio na terra. Tem em todo o país, gente. Todo o país. Então, se fosse aqui no Brasil, ia ser a mesma coisa, não precisa ser Israel, não. Entendeu? Mas esses 12 apóstolos foi para cuidar do povo judeu que estava afastado da palavra de Deus. Entendeu? E ele estava tentando abrir os olhos através da palavra, com os apóstolos. Simão e Judas Iscariote, o mesmo que... Até o Judas pegou o poder, gente. Não foi poupado nada de nenhum deles, não. Entendeu? Apesar de eu saber que ele ia trair. Mas é tudo parte do plano de Deus, gente. Não existe nada, gente. Nenhum terror, não tem nenhuma folha que cai da árvore agora, na noite escura, e que Deus não está sabendo, que a folhinha está caindo. Morreu e caiu. Então, gente, não deixe o teu coração fazer um Deus assim que é sem limite, que não tem conhecimento, que é esquecido, que faz olho cego. Isso aí não é o olho do governo, não é o olho de Deus, gente. Vamos lá. Assim, esses 12 homens enviou Jesus a seguinte recomendação. Com esses 12, Deus falou essa coisa muito importante, que ninguém quase fala. Não vos encaminheis ao gentio, nem entrar na cidade dos samaritanos. Os samaritanos eram da clã de judeus que faziam mais caridade e bem. E eles, gente, os samaritanos, eles faziam... Jesus até falou sobre a passagem samaritana que salvou o cara na estrada, botou no hotel. Eles tinham um coração muito grande, gente. Mas ele era tratado como gentil no próprio Israel. Assim como aquela mulher que foi pagar o poço, falou, o que você quer, que é judeu, né? Os judeus não falam com a gente samaritana, a mulher que foi dar água para Jesus, tá vendo? Então, para tu ver a situação, e à medida que é seguir de pregai esta mensagem, o reino do céu está em vosso alcance. Isso era mensagem para os judeus, gente. Vocês abrem o olho, porque o reino de Deus, se Jesus for para lá e for pregar essa mensagem, que é da palavra de Deus, é porque Israel estava fazendo tudo errado, já estava virando, eles eram pior que os gentios, gente. Curai, faziam mais maldade que os gentios. Curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônio, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Tá vendo?
Não vos provar nem de ouro, nem prata, cobre os vossos cinturões, não levais sacola de viagem, nenhuma túnica, mas segundo o par de sandália ou um cajado, por digo que o trabalhador é do seu sustento, tá vendo? Pois digno é o trabalhador. Então eles não tinham nada que fazer isso, porque eles não estavam sem sustento. Então eles não tinham nada que fazer, receber nada presente, graciosidade de ninguém. Só a estadia para dormir, entendeu? Se bem uma comida, mas nada mais. Qualquer cidade ou povoado que entrar, de procurar alguém digno de vós receber. Ficar nesta casa até vos retirar. Quando entrardes na casa, saudai-o. Se a casa for digna, que vossa paz repouse. Se ela não, todavia não for digna, que a paz retorne. Então não é para você jurar a casa, tomara que Deus destrua vocês, que vocês não deixam. Não, gente. O cristão fala, tá bom, tudo bem. O cristão não fica querendo usar Deus para destruir ninguém, gente. Ou causar, você não tinha palavra, tomara que você morra, tomara que você... Não é isso, gente. Não chegou a hora, talvez não foi com você, vai ter uma outra hora que ele vai aceitar. Então você sai, dá obrigado, sai como um cristão verdadeiro, sem argumentar, não se argumenta para dar a palavra de Deus. Porém, se alguém não for receber, nem der ouvido à vossa palavra, se sair daquela casa da cidade, sacudir as poeiras dos vossos pés, tá vendo? Só tem que fazer isso, que a benção de Deus volta contigo, não ficou com eles. Se eles tivessem recebido, ficaria, mas não, vem contigo, entendeu? Os Deus fez que você tentou. Você não pode obrigar os outros a aceitar a palavra de Deus. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo que para aquelas pessoas. As pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, gente, se Deus não der outra oportunidade eles não vão ter, eles vão para o inferno, gente. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, os astutos como as serpentes e inofensivos como pombas, tá vendo? Você tem que ficar astuto como a serpente, tá vendo? Tem inteligência de onde que está o mal, mas você deve ser inofensivo como uma pomba. Você não deve fazer nada contra quem está querendo te fazer o mal, entendeu? Você tem que se afastar, inofensivo, tá vendo? Entendeu o que está falando aqui, gente? E calculai vós dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Tá? Então os que estão com o espírito do demônio, estão nesse lugar de poder, de sinagoga, de pastoral, eles vão querer, os próprios cristãos vão querer meter a borracha em quem está falando a palavra de Deus, gente. Essas igrejas que tem aí, elas estão fazendo essa igreja, são tudo para destruir o próprio cristianismo, gente. Por incrível que pareça, entendeu? E você dizer que você não quer a morte dos outros, não, você tem que matar lá, tem que matar os palestinos, isso não existe, gente. Isso é coisa de quem está com o espírito, é cristão que está com o espírito do capeta. Toda a vida, quando eles prenderem e vos preocupeis em como ou que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que deveis. Então Deus vai dar a palavra certa quando na hora que você precisar falar com alguma autoridade a seu respeito, a sua defesa, gente. Entendeu? Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai que expressará através. Você vai falar através de Espírito, não vai ninguém poder te condenar, está falando errado, que nem Jesus, entendeu? Um irmão entregará a morte ao seu irmão e o pai ao filho, e se rebelarão contra seus pais e causarão morte. É isso que acontece quando tu vem ser cristão na sua família, gente. Por causa do meu nome sereis odiado de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugir para outro, pois com toda certeza vos seguro que não tereis passado por toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, lá falando, quando eu venho te perseguir, o cristão não deve ficar lutando, não, deve fugir, gente. Porque ele está lutando e Deus está te vendo. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do amo, tá vendo? Seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como o Senhor. Se chamarem de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto menos membro da família, tá vendo? É isso aí, gente. Paz de Jesus a todos.